que é mais difícil no sacerdócio? Qual é o maior desafio? Ah, agora você me pegou. O que é mais difícil? Vou dizer. É todos os dias nós estarmos prontos. Porque as pessoas, elas têm essa imagem da gente, que a gente tá pronto, toda hora. É como diz Santa Teresinha, né? O coração pode estar em frangalhos, agora o rosto precisa sorrir. E a vida, o nosso cotidiano, que os paroquianos geralmente não têm acesso, graças a Deus, o nosso cotidiano ele é bem conturbado, porque a gente, lá nós somos 2 padres, como eu falei, né? O padre Douglas, ele também, que é o pároco lá da paróquia, nós temos outras atividades fora da paróquia. Ele também é secular? É, diocesano? Isso, é. Ele, por exemplo, acompanha o SCC da Arquidiocese de Fortaleza, é um trabalho... Pouca coisa. É um trabalho bem grande, então tem dias que a gente, mesmo morando na mesma casa, a gente não se vê. Porque os dois saem cedo, às vezes chega em casa, só toma banho, troca de roupa, sai. Né? Tem dias que eu sou assim, então só chego 10 da noite. Né? Então, e às vezes as pessoas, elas esperam que a gente esteja sempre pronto. E os padres, eles se sacrificam para estarem prontos, né? Como você disse, às vezes o coração não está assim, mas a vontade de fazer a vontade de Deus e entender que quando as pessoas vêm até mim, elas não querem o José Carlos, elas querem o padre José Carlos, né? Que o canal de Deus para eles naquele momento, para perdoar os pecados, para aconselhar. E todas as vezes eu tive essa experiência, eu sempre guardo muito no meu coração. Todas as vezes em que eu estou extremamente cansado e que eu preciso fazer alguma coisa por alguém, é algo de extraordinário que vai acontecer lá. Já teve vezes que depois de uma missa de domingo, a última, em que eu beijei o altar e fui para a sacristia, e a gente olha nos olhos das pessoas, aí a gente vê: padre, eu posso falar com o senhor? A vontade de dizer não. Não, Vou porque me eu já recolher. rezei 4 missas. E nesse dia em específico, depois da missa das 9 da manhã, eu tinha feito 3 unções. Tinha visitado 3 enfermos. E eu estava mesmo muito cansado. E conversei com essa senhora. Disse sim, né? Pra não. A gente tem que estar pronto mesmo. E Deus sabe o tanto que eu bebi com a conversa com esta senhora. O testemunho de Fortaleza. Né? Talvez é Deus que prepara, assim. Deus vai nos mostrando. Né? Não sei se dá tempo para eu contar esse breve testemunho. Mande brasa. Quando eu tinha poucos meses de padre, na Semana Santa do ano passado, eu estava numa verdadeira correria. Ainda nem estudava, né? Nem estava dando aula ainda. Mas eu estava numa grande correria e estava me adaptando ao serviço pastoral. E uma médica do HGF, ela liga para mim, não sei nem como conseguiu o meu contato, e diz assim: padre, eu tô aqui com um jovem que precisa conversar com um padre. Aí eu falei assim: tem que ser agora, padre, o mais rápido possível, porque ele está no setor paliativo. Aí eu disse: tá bom, a primeira hora vaga que eu tiver eu vou. Aí você me imagina sair do Jardim Jatobá pro HGF. Eu perco a manhã toda. E antes de estudar, as minhas manhãs eram dedicadas ao estudo. Então no outro dia eu tinha me organizado para estudar. Não, vou. Fui lá. Cheguei lá no HGF. Perguntei ao jovem: você quer se confessar? Você quer receber a unção? Ele: padre, eu não sei. Eu só senti no meu coração que eu tinha que conversar com um padre. Ele tinha uma enfermidade grave? Tinha, já estava com as pernas amputadas. Ele estava com câncer generalizado. Eu estava literalmente só esperando a hora. E eu não entendo. Eu fiz primeira comunhão, eu fiz crise, mas eu não entendo nada disso. O senhor pode me explicar? Aí vem aquele esforço assim, sobre-humano, né? Meu Deus, eu tô tão exausto. Eu vou dar uma catequese para uma pessoa. E fiz como Santa Teresinha: faz do meu nada amor. Aí falei para ele. Expliquei sobre o sacramento da confissão. Primeira coisa. Aí ele: padre, depois eu quero me confessar. Aí se confessou. Aí no final, que eu pedi para ele repetir comigo o ato de contrição,
ele ficou emocionado com o ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Sim. Achou lindo e pediu naquele mesmo dia para eu rezar com ele várias vezes. Já estava com a memória um pouco fragilizada. Aí disse: padre, o senhor vem me visitar uma outra vez para o senhor me explicar o outro, que era a unção dos enfermos. Aí eu disse: vou. E fui. Uns 4 dias depois eu fui. Eu expliquei para ele o que era a unção dos enfermos. Ele: padre, eu quero receber a unção dos enfermos. Aí dei a unção dos enfermos a ele. Aí ele pediu de novo: padre, reza o ato de contrição comigo. Aí rezei. E ele ficou emocionado. Chorou. Aí quando eu ia embora, na porta, ele gritou: padre, falta só a comunhão, né? Aí eu disse: eu vou trazer. Vou combinar de trazer. Aí a médica me acompanhou, foi conversando comigo até a porta. E ela disse: padre, o senhor não sabe o bem que o senhor está fazendo a esse jovem. Ele não é de igreja, de religião, nem nada. Ela faz parte do setor paliativo, que tem uma equipe multidisciplinar. E a gente está acompanhando o caso dele de perto e tal. E foi dizendo muitas complicações, uma vida mesmo assim, bem fragilizada. E eu disse: doutor, e como é o prognóstico dele? Ela disse: padre, ele pode morrer a qualquer momento. E eu ia protelar a visita, né? Não por negligência, mas por causa dos afazeres. Eu disse: pois amanhã de manhã, tudo que eu tiver para fazer, eu vou cancelar e vou trazer a comunhão para ele. Isso era quarta-feira antes da Semana Santa. Imagina a correria para preparar o tríduo pascal. Como a paróquia é grande, são 2 tríduos que a gente faz. Enfim. Aí no outro dia, tudo que eu tinha, eu cancelei e fui lá. Levei a comunhão para ele. Quando ele me viu, eu teimoso, né? Baixei, tava com a máscara baixa. Ele: vale, o padre é bem novinho, parece comigo. E ele era bem jovenzinho. Ele tava animado, assim, feliz. Não tinha ninguém da família com ele? Tinha a mãe dele. A mãe tava sempre lá. A mãe dele tava lá direto. Aí eu fiz a pequena celebração para dar a comunhão a ele. Olha, eu até me arrepio quando eu me lembro. Quando eu dei a comunhão para ele, quando eu dou a comunhão para o enfermo, eu também fecho os olhos para rezar. Eu dei a comunhão para ele e eu fechei os olhos para rezar também. Parecia que eu sentia a fé dele, assim. Parecia que era algo que me tocava, que eu abri os olhos e eu via ele rezando com tanta fé, comungando. E rezava e chorava, e rezava e chorava. Aí ele pegou aqui no meu braço e disse assim: padre, o senhor lembra do evangelho que Jesus está na cruz com 2 ladrões? Aí eu disse: lembro, meu filho. Inclusive nós vamos rezar agora no domingo de Ramos, esse evangelho, nós vamos lê-lo na missa. Ele: pois é, padre, aqueles 2 ladrões estavam na mesma condição. Só que um era mau e preferiu continuar na maldade. O outro sabia que era mau, mas aproveitou o último instante para ganhar a salvação. Aí baixou a cabeça e chorou. Assim: padre, eu tive um passado ruim, mas eu não quero morrer mal. E eu sei que Deus mandou o Senhor para que eu ganhasse a minha salvação nos últimos dias da minha vida. E me agradeceu bastante. Obrigado, porque nessas vezes que o Senhor veio, o Senhor me ensinou tudo. E eu aprendi, e agora eu sei que eu estou perto de Deus. E eu não quero morrer reclamando, eu quero morrer porque vou viver 16 anos, isso é muito. Você vê, né, como... Eu ia perguntar ao senhor, para finalizar mesmo, qual seria a maior alegria do sacerdócio. Mas com esse testemunho o senhor já respondeu, então não há mais nada a dizer.